Hoje a nossa mensagem, ela vai ser um pouco diferente. Porque foi uma mensagem que Deus deu pra mim. Aí, chegou. Foi uma mensagem que Deus deu pra mim no meu momento de estudo. E eu falei, como que eu vou trazer isso pros jovens de uma forma mais didática? Então eu fiz uma apresentação para vocês poderem entender melhor. Deixa eu ver se está passando. Está passando. Então, o nosso tema da mensagem é Rumo a Jerusalém. Mas, Léo, o que você vai falar de Rumo a Jerusalém? Com essa foto de Indiana Jones maluca aí? Vocês vão entender. Então, vou dar um panorama geral. Antes do povo... O povo de Israel era um povo muito legal, muito feliz. Só que aí eles começaram a pecar. Então veio os profetas, alertaram, ó, vai vir uma guerra, vai vir um problema, vocês vão ficar em cativeiro. Foi dito e feito, eles ficaram em cativeiro por muito tempo. Só que um cara chamado Neemias, ele falou, não, a gente precisa voltar para Jerusalém. Eles estavam na Babilônia. A Babilônia destruiu totalmente a Jerusalém. Os muros caíram, as portas caíram, destruíram o templo, acabaram com tudo. E aí, Neemias, esse cara gente boa, ele reuniu meio gato pingado que tinha de Jerusalém, que sobrou, e falou, vamos morar em Jerusalém. E assim eles foram morar em Jerusalém. Só que estava tudo destruído. Vamos lá, Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou, até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Por que eles começaram a construir o muro? Primeiro, eles não estavam seguros naquele lugar, né? Segundo, os muros eram a segurança deles. Eles olhavam, eles não se sentiam seguros, eles não se sentiam salvos. Por mais que eles tinham Deus, eles estavam abertos no relento. Imagine sua casa sem muro. Então Neemias falou, vamos construir as portas de Jerusalém. No total eles construíram 12 portas. A gente vai falar de algumas delas. Eles construíram portas. E essas portas, bem caipira, as portas, começaram pelas portas. A destruição havia transformado uma nação confiante em um povo marcado pela desilusão, com a autoestima corroída e a esperança abalada, uma realidade caótica, um povo com a mentalidade miserável. Eles ainda estavam com a mentalidade de cativeiro, que eles seriam perseguidos, que eles seriam mortos, seria tudo destruído, e eles estavam totalmente desanimados. Então eles começaram a construir as portas como um memorial, para quando eles olharem para aquelas portas, eles lembrarem da esperança deles, porque Deus tirou eles de lá. E hoje nós olhamos para essas portas e lembramos da imagem de Cristo. Agora, olha essa cena. Eu trouxe mais ou menos um retrato e um super laser para mostrar para vocês. Isso aqui é mais ou menos o estado que estava Jerusalém naquela época. Tudo destruído. E o Neemias começou a reunir o povo, vamos construir. E todo mundo já sabe a história, que veio a perseguição, Sanbalate, Tobias, tentar impedir. E aí eles começaram começar pelas portas. Porque apresentava ou uma transição, simbolizava uma transição, algo na vida espiritual deles e uma nova etapa. Então vamos começar pela primeira porta. Aí. Quando eles começaram as portas, mostrava que era a restauração de Jerusalém. Jerusalém estava sendo reerguida, a nação estava sendo reestruturada. Então a primeira porta é: o sumo sacerdote Eliasabe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das... Vamos lá. A porta das... Ovelhas. Não, gente, hoje a gente vai ter que participar. Vamos lá. O que significa a porta das ovelhas? Junto a essa porta, naquela época, que Jesus fala naquele tempo, havia ovelhas para sacerdotes escolherem para o sacrifício. Então na porta das ovelhas, o nome diz porque tinha apacento de ovelhas, e os pastores, o sumo sacerdote, ia escolher as ovelhas para o sacrifício.
naquela porta. E aí a gente lembra de quem? Da própria figura de Cristo. Ele fala: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor cuida das suas ovelhas. E um detalhe, Jesus é o cordeiro perfeito, ele é a ovelha. E aquela porta, quando a gente olha, relembra isso. Mas um detalhe muito interessante, até aquela época de Cristo, aquela porta era chamada a porta das ovelhas. Hoje é a porta do leão. Jesus morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Se você chegar naquelas portas hoje, eu estive lá e vi, são 2 leões que eles fizeram na pedra, mostrando que Cristo hoje representa, ele é a porta, ele é a ovelha, ele é o leão. E aqui está uma foto que eu trouxe da porta das ovelhas. Não sei se vocês conseguem ver, aqui são 2 leões e aqui são 2 leões. Naquela época as ovelhas eram apacentadas aqui. Segunda porta, a porta do peixe. Foi reconstruída pelos filhos de Hassenaá. Aí, Karina, anota para dar o nome pro filho. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta do peixe. O nome provavelmente vem do fato de os peixes da Galiléia serem comercializados naquela imediação. Então, nós tínhamos a porta das ovelhas, que tinha as ovelhas, e agora nós temos a porta dos peixes, que lá era vendido os peixes daquele espaço. Por mais que o mar da Galiléia era perto, o mais fácil era peixes. Carne de boi era muito cara, e de outros animais. Essa porta nos faz lembrar que Jesus nos chamou para ser pescadores de homens. Nós somos chamados para poder pescar as almas que estão perdidas. E isso deve ser um outro memorial em nossa vida. Terceira porta, a porta velha, foi consertada por Joiada, filho de Passeá, e por Mesulão, filho de Pessodias. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta velha pode ser tomada como imagem de legítima doutrina cristã. Essa, apesar de ser uma antiguidade, jamais será derrubada, quer pelo liberalismo teológico, quer pelos modernismos. Podemos ser diferentes na forma de apacentar, mas a carne deve ser a palavra que não muda. Essa porta representa a doutrina cristã, a palavra de Deus que não muda. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A palavra de Deus é imutável, a palavra de Deus nunca muda. E assim deve ser esse memorial na nossa vida. Por mais que teologias estranhas venham, por mais que ideias e pensamentos que a gente vê no dia a dia, ideologias venham, a gente tem a palavra de Deus, que ela é imutável e nos guia a nossa fé. Ela nos faz andar no caminho certo, e é isso que a porta representa. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoá. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. O que essa porta representa? Vamos lá. Dando acesso ao vale localizado, parte oeste de Jerusalém, essa porta lembra-nos das montanhas e vales da vida. Essa porta ficava entre um vale e uma montanha, um vale e a porta aqui. Quando o sol de Jerusalém vai se pôr, o primeiro lugar que fica escuro é esse vale. Os vales, porque é uma região muito montanhosa. Isso representa nossas vidas. A gente passa por vales, sobe montanhas, são etapas das nossas vidas. E isso nunca vai mudar. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse, ao contrário, que vai ser difícil e a gente já venceu nele. E às vezes nós passamos por vales como depressão, ansiedade, problemas no trabalho, na faculdade, em vários lugares. Mas nós estamos perto de Cristo. Tem uns salmos que fala: se eu for no mais fundo vale, ali comigo estás. E se eu for no mais alto céu, ali comigo também estás. E quando Davi escreve Salmo 23, versículo 4, fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ali eu vou estar com você. Quando ele fala isso, ele estava passando nesse vale.
Ele estava passando ali no Vale de Jerusalém, onde é o maior cemitério do mundo, onde eram jogados os mortos. Ele fala: ainda que eu passe por esse vale da sombra da morte, ali eu sei que o Senhor está comigo. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Racabe, governador do distrito de Bet-Hakerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta do esterco. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, essa porta recebe este nome porque o lixo da cidade era levado através dele para ser queimado no vale de Rinom. Então tinha essa porta, e quando as pessoas saíram, ali era o lixão de Israel. Então, eles jogavam tudo que era tipo de lixo, tudo que era tipo de porcaria, era jogado ali e era queimado. E nesse vale também, quando o povo de Israel se desviou, era também feito sacrifícios de crianças para Moloque, ali naquele fogo. O deus Moloque vem daquela palavra moleque. Moleque era aquelas pessoas que iriam ser, aquelas crianças que seriam sacrificadas para Moloque. E ali era um lugar, quando Jesus fala choro e ranger de dentes, ele estava se falando daquele lugar como exemplo, como comparação. Só que aí, rei Josias colocou fim nisso. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, diz que o rei Josias destruiu todos os altares que ficavam perto da porta do esterco, porque ali era feito sacrifício de crianças. O rei Josias acabou com esse lixo. E o memorial que nos traz é quantos lixos nós temos na nossa vida. O que precisa ser queimado? Quais são os altares que precisam ser quebrados na nossa vida? Essa porta representa o momento de decisão. O momento que o lixo que está na sua vida precisa ser jogado fora. Os altares que foram erguidos para deuses precisam ser quebrados. Precisam ser queimados. Quando Jesus fala do inferno, ele faz a comparação do vale de Rinom, um vale que era queimado com choro e ranger de dentes. O choro e ranger de dentes das mães que perdiam seus filhos pela ganância dos seus maridos, que os filhos eram queimados. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, a cobriu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Ora, os netineus habitavam em Ofel, até o defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Aqui nós estamos falando de duas portas, a porta da fonte e a porta da alga. Essas portas ficavam a poucos metros do tanque de Siloé e o tanque de Betesda. Agora imagine, a cidade de Jerusalém é uma cidade toda murada. Naquela época, quando tinham guerras, faziam-se cercos naquela cidade. E aí, por que fazer cercos? Para aquela cidade passar fome e sede. Então, um dos reis, pensando nisso, na época de Ezequiel, foi feito um túnel numa fonte, e passando por esse túnel por baixo de Jerusalém, ligava até o tanque de Siloé. Então, quando era feito o cerco, naquela cidade existia água, existia a fonte que mandava água para eles. Quando a muralha era fechada, existia água para eles beber. E quem que é a água da vida? O que essa muralha representa para nós? Cristo, que é a fonte de água viva. Quem crê em mim, fluirão rios de águas vivas. No momento que aconteceu o cerco na sua vida, as dificuldades, quem vai ser a fonte de você? Jesus. Cristo precisa ser a fonte de água viva para você. E aqui está uma das imagens do tanque de Siloé lá em Israel. Aqui é o tanque de metade do tanque de Siloé. E aqui, essa aqui é o final do túnel, onde que a água traz. Desde cima das portas dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte de sua casa. O cavalo era um animal de guerra. E a gente vai ver isso mais pra frente. O cavalo era um animal de guerra. Burros e jumentos eram animais de carga. Nessa porta os cavalos saíam para a batalha.
eram feitas guerras a partir dessa porta. Em Jeremias capítulo 31, versículo 10, nos conta, vamos abrir, esse é legal a gente abrir. Jeremias 31, 10. Vamos lá. O Senhor diz ainda: nações, escutem que eu, o Senhor, estou dizendo. Anunciem as minhas palavras. Nas ilhas e terras distantes, eu espalhei o povo de Israel, mas vou ajuntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Eu libertei o descendente de Jacó e salvei das mãos das nações mais fortes que eles. E vão chegar a cantar de alegria no monte Sião. Vão se alegrar com seus presentes, com os cereais, vinho e azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisam. Até as moças e os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e sua tristeza em prazer. Alimentarei os sacerdotes com muita comida boa e darei ao meu povo tudo o que precisar. Eu, o Senhor, estou falando. Aqui está falando da profecia de quando acabar, tiver a última guerra, o Armagedon. Deus vai voltar num cavalo branco e vai guerrear por nós. Ele já vai vencer por nós. Ele já venceu na cruz. E naquele dia ele vai juntar toda a nação de Israel. E nós estaremos juntos para governar junto com ele. Para todos sempre. Essa vai ser a verdadeira guerra. Essa daqui é uma das portas que eu tirei foto. Lá é a porta de Sião. Uma das portas lá. Você pode ver que ela tá cheia de bolinhas. Isso daqui é tudo marca de bala daquela época lá, das guerras que teve. Essa porta eles não restauraram, só pra gente ter uma ideia. As portas é cheio de marca de bala. E aqui é uma das filmagens que eu fiz. Olha lá. Gravamos vlog. Mostrando como é dentro de uma porta. Agora nós vamos entrar na porta que eu quero que a gente dê mais atenção. Essa daqui é uma das principais. Depois deles reparou Zadok, filho de Emer, defronte da sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Guarda da porta oriental. Vamos lá que agora é a aula de geografia para vocês. Esse daqui é a Jerusalém naquela época de Jesus, naquela época que Jesus estava. Aqui é a cidade de Davi. Hoje essa cidade não existe mais. O que existe é apenas essa parte aqui. Essa daqui precisa ser escavada. Aqui é o Vale de Sião. Aqui em cima é o Monte Sião. Aqui é o Vale de Cedron e o Vale de Rinom. Aquele que a gente viu, que a gente vai ler. Aqui em cima é o Monte das Oliveiras. Quando você está lá em Israel, todo mundo aqui já deve ter visto uma foto. É tirada daqui de cima, mirada para cá. Aqui era o templo. Monte das Oliveiras aqui. Estou falando isso porque nós vamos ler um versículo para a gente poder entender melhor o que eu quero falar. Vamos lá. Porta Oriental. Essa era uma porta que o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para fazer o sacrifício pelos seus pecados. Então, a porta oriental ficava bem aqui, ó. Bem aqui. Bem aqui. Então vamos ler agora a nossa Bíblia, Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 28. Aproveitar e mandar um abraço para minha sogra que está me assistindo. Beijo, sogra.
Vamos lá. Versículo 28 até o 40. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para... Foi para onde? Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betefagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com as seguintes ordens: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho, que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Quando Jesus estava bem aqui em cima, perto do povoado de Betânia e Betefagé, ele falou aqui para os discípulos: vão lá e pegam um jumentinho que eu preciso para Jerusalém. Vamos lá. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: mestre, o mestre precisa dele. Então eles levantaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme eles iam passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores iam com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus estavam no meio da multidão e disseram a Jesus: mestre, mande que seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus estava descendo o Monte das Oliveiras, a partir daqui, ele estava descendo todo esse caminho, passando por esse vale, até chegar aqui. Até aqui as pessoas iriam jogando capas, jogando aquelas folhas, dizendo glória a Deus, a paz no céu, nosso rei chegou. E aqui Jesus chegou e ele desceu o chicote em todo mundo, porque eles estavam vendendo várias coisas. Vamos continuar. Vamos até o 40. Próximo. Aqui. Então aqui eu coloquei um quadro que retrata mais ou menos essa cena. Aqui a gente pode ver 2 tipos de pessoas. E outro detalhe. As pessoas jogavam as suas capas e as folhas. Aqui existem as pessoas da classe alta e a classe baixa. Quem tinha capa eram pessoas ricas, então elas colocaram uma capa. Quem era pobre naquela época colocavam as folhas, que era o que eles tinham. E um outro detalhe importante: entrar com um jumentinho ou um cavalo era apenas para reis. Só que por que Jesus escolheu um jumento? Por que ele não escolheu um cavalo? Como a gente viu anteriormente, cavalo era usado para momentos de guerra, para mostrar que a guerra chegou. Só que aqui, Jesus entra com um jumentinho, mostrando que ele veio trazer a paz. Por isso que as pessoas falavam, paz no céu. E essa aqui foi a vista de Jesus quando ele estava descendo. Aqui ficava o templo. E Jesus, quando estava descendo bem aqui, para subir nesse vale e passar por essa porta e entrar aqui, ele viu toda Jerusalém. E a Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou quando viu. Jesus vinha como um rei e um jumentinho trazendo paz, e não um cavalo levando guerra, com capas e folhas de palmeiras no chão. Do mais rico ao mais pobre, todos diziam: bendito é o rei, bendito é o Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Então os fariseus não gostaram nada disso. Os fariseus: manda eles calarem a boca, você não é rei, você não é coisa nenhuma, você é só um nazireu, filho de um carpinteiro. E Jesus manda eles calarem a boca. Não, se eles calarem, as pedras vão clamar. Mas por que, Jesus, as pedras vão clamar? Vai chover pedra em todo mundo? Vai todo mundo ser apedrejado? O que é?
Vamos entender. Quando Jesus, eu acredito que quando Jesus estava descendo, os fariseus estavam bem aqui e falou: Jesus, para, manda eles pararem. Eles estavam revoltados, todo mundo dizendo que ele era filho de Deus. E Jesus fala, quando chega perto dessas muralhas, aqui fala, olha para Jerusalém, chora e fala: se eles calarem, as pedras vão clamar. Então a gente vai entender, a gente vai ler agora algumas profecias. Essas profecias relatam a volta de Jesus. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Todo mundo lembra onde era o Monte das Oliveiras? Se lembram? Lá em cima da montanha? Que está de fronte com Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Aquele monte que nós vimos, esse monte aqui vai ser rachado no meio. Para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo. Outra profecia, para nós entendermos melhor. Os judeus acreditam que a salvação vem do norte. A Bíblia fala, tudo acontece, vem do norte. As coisas boas de Deus vêm do norte. O Vinão, até culto retrasado, ele falou sobre essa questão das direções. E os judeus acreditam que vem do norte. É um lugar que vem o sofrimento e o castigo. E o Oriente é onde vem a salvação. Desculpa, confundi. E o Oriente sempre vem a salvação. E o norte vem o castigo. O Egito vinha do norte. A Babilônia veio do norte. Mas do Oriente sempre vem a salvação. O Oriente é o local que nasce o sol. Tem uma música muito antiga que eu acho que as tias de Coutinho, mais velha na igreja, vai lembrar, né? Vamos assim. Eu não olhei pra você não, pastor. Não olhei pra você não. Um dos exemplos, Jardim do Éden foi plantado no Oriente. A volta de Jesus vai vir do Oriente. A gente acabou de ver essa profecia que Jesus vai voltar, vai rachar aquele chão tudo. Jesus vai chegar arrasando tudo. Então se verá o Filho do Homem vai voltar do Oriente. E a gente sempre aprende que Jesus vai voltar do Oriente e a salvação sempre vem do Oriente. Outra profecia. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vou voltar aqui pra gente. O Monte Sião, que é esse aqui. O Monte Sião, aqui vai vir a salvação. Jesus vai voltar pelos montes das oliveiras, da mesma forma que ele foi para Batedouro. Ele vai voltar e passar. Outra profecia. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações do mundo. E eu os farei descer no vale de Cedron, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Primeiro aqui, Joel já está falando que Israel ia ser espalhado pelo mundo inteiro. Todas as nações. Hoje nós fazemos parte dessa herança também. Então quando Jesus voltar, a gente está falando que a gente vai passar por aquele vale de Cedron, ou vale de Rinom. A gente vai passar por aquele mesmo vale. E vai entrar pelas portas. E vai adentrar na Jerusalém com Cristo. E essa é a porta que Jesus passou. A porta da misericórdia. Ou a porta oriental. Ela tem 2 nomes. Mas aqui a gente pode ver alguns aspectos. Vamos lá. Todo mundo. O que vocês veem? Vamos lá. Participação. Oi? Cemitério, boa, um cemitério aqui. O que mais? Que essa porta tá? Tá fechada, como que Jesus vai entrar? Não, vai ter que arrombar essa porta. Tá fechado. Aqui tem cemitério, a baita de uma muralha.
Então, peraí, a Bíblia fala que Jesus vai voltar por esse vale, vai adentrar as portas da misericórdia, a porta oriental. Jesus vai passar por ali. Tem umas 4 profecias que a gente acabou de ler, mas tem um cemitério e a porta está fechada. Aqui é mais ou menos... Lê, aí, foi. Um vídeo que eu consegui gravar no Google Earth para vocês poderem entender. Aqui é o Monte das Oliveiras, aqui é o Vale de Rinom e aqui é o Monte Sião. E aqui é a porta oriental. E está fechada. Eu vou andar mais? É para vocês verem a porta mais de perto. Então, quando Jesus fala que ele vai vir, ele vai entrar aqui. O Vale de Rinom vai ser aberto, como a gente viu na profecia. Jesus vai voltar e ele vai descer como ele veio no jumentinho, mas ele vai vir com toda a glória, arrasando tudo pelo Monte das Oliveiras. Ele vai vir. Aqui é dentro da porta. Hoje ali dentro é um templo muçulmano. É um local onde é feito as rezas deles, dos muçulmanos, 3 vezes ao dia. Toca uma sirene e eles, em qualquer lugar, ajoelham e oram. E aqui é uma mesquita deles, dentro da porta. Mas tem um detalhe muito interessante. As 3 religiões acreditam que Jesus vai voltar por aí, ou Deus deles vai voltar. Os muçulmanos acreditam que Alá vai voltar por aqui. Os judeus acreditam que Deus vai voltar por aqui. E os cristãos acreditam que Deus também vai voltar por ali. Então as 3 religiões acreditam que o juízo final vai começar ali. E aqui a gente pode ver a vista panorâmica de cima. Aqui a gente vê o vale, o Monte das Oliveiras aqui e onde era o templo antigamente. Hoje nós só temos o domo. E aqui, toda essa região é o maior cemitério do mundo. O maior cemitério do mundo, onde é dividido entre as 3 religiões. Porque todo mundo quer pegar o primeiro lugar da fila, gente. Todo mundo quer pegar o primeiro lugar da fila. Tanto os judeus, como cristãos, como muçulmanos, que acreditam que o Deus deles vai voltar ali, querem pegar o primeiro lugar na fila. Por isso que está todo mundo enterrado aqui. Todo mundo está enterrado aqui. E aqui é uma visão de uma maquete que tem lá em Israel, real daquela época. Como era naquela época? Então, aqui seria o Monte das Oliveiras naquela época, o Vale de Rinom. E aqui é a porta oriental, onde fala que as pessoas entraram por aqui. O sacerdote entrava aqui uma vez por ano para matar cordeiro. Jesus entrou por aqui. E aqui era feito as vendas. Então, foi uma maquete mais real para a gente poder entender. E aqui é uma das visões que você tinha ao entrar naquela porta. Que a gente pode ver que era o templo. E quando chegava naquela porta, via toda aquela glória do templo. O templo era tipo o estádio do Corinthians para os corintianos. Era tudo. Era tudo. Era a coisa mais grande que eles tinham. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Imagine Jesus chegando aqui e falando: vai ficar pedra sobre pedra. As pedras aqui vão clamar. Uma foto para vocês verem como está hoje. Esse portão é o mais antigo e o mais famoso da atual Jerusalém. A porta atual foi construída em algum momento entre o século XV e XVII. Ou seja, apesar de muito antiga, essa daqui não é a porta que Davi passou, Salomão, Neemias construiu, que a gente leu, ou Jesus passou. Não é essa porta aqui. Não é essa porta. E agora? Onde que está a porta que Jesus vai passar? Vai passar por cima, voando? A primeira porta oriental provavelmente foi construída por Salomão no século X a.C. Foi destruída junto com o templo e a cidade. Ou seja, Salomão construiu tudo aquilo. E quando foi ser levado para o cativeiro,
a Babilônia veio e destruiu tudo. Arrasou aquilo ali. Destruiu tudo. E aí a gente leu no início que Neemias veio e reconstruiu tudo. Só que aí teve a segunda invasão. Foi reconstruído por Neemias e teve a segunda invasão, que foi pelos romanos. Eles destruíram tudo de novo. E destruíram tudo de novo, que Neemias tinha construído. Então todas aquelas portas que a gente leu, que Neemias construiu, tá tudo ao chão. E aí vem esse cara de cabeça de alho aí, ó. Nosso querido amigo Salomão. Não é Salomão, é Salomão. Ele é conhecido como Magnífico. Em 1520, gente, o Brasil foi descoberto em 1500. Olha o tanto de coisa que tinha acontecido em Jerusalém. Tanto de guerra, tanto de coisa. Em 1520, há 500 e alguns anos atrás, reergueu as muralhas da cidade velha de Jerusalém, as mesmas que nós vemos hoje. Então, aquelas muralhas que nós vemos hoje, foi reconstruída em 1500 por esse cara, por esse cabeça de ovo aí. E em 1541, após a reconstrução da muralha de Jerusalém, o poderoso sultão decidiu fechar definitivamente a porta oriental usando pedras. Por que ele decidiu isso? Ele construiu a porta oriental, aquela que a gente viu ali. Ele construiu, estava abertinha, pastor, para a gente poder entrar. Só que aí teve um endemoniado, os conselheiros dele. E eles eram muito estudiosos, e eles liam a palavra. Aquelas profecias que nós lemos ali no início, ele leu. E ele falou, não existe outro rei além de mim. Que história é essa que vai vir um rei que vai entrar nessa porta? Pra cima de mim não. Ele foi lá, ó, tacou pedra naquela porta. Aqui você não vai entrar não. Além do fechamento da porta oriental, Salomão estabeleceu um cemitério muçulmano à frente. Então ele pegou uma religião diferente dos judeus, e colocou o cemitério ali na frente. Mas por quê? Porque lá em Números, capítulo 19, versículo 16 diz: se no campo alguém tomar nenhuma pessoa que foi morta, se no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta, ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente, ou nenhuma sepultura, ficará impuro 7 dias. Então ele pensou, vai vir um rei judeu passar por essa porta. Então, além de, já tinha um cemitério naquela época, aquele cemitério tem mais de 3.000 anos, antes de Cristo. Tem mais de 150 mil pessoas sepultadas ali. Já existia o cemitério. Mas o Salomão falou, eu vou fechar isso daqui e vou colocar um cemitério muçulmano. Não vai ter Jesus, não vai ter Deus, não vai ter ninguém que vai passar aqui na frente. Não vai ter nenhuma profecia que vai se cumprir. Não vai acontecer nada aqui. Porque está estabelecido que eu sou o rei e vou governar para sempre. Não tem outro rei além de mim. Ó, falando um negócio sério, bota uma lasanha, né? Não tem nada a ver. Mas eu botei a lasanha pra gente poder ficar mais didático, pra gente poder entender. Digamos que aqui é a Jerusalém de Salomão, que ele reconstruiu, que ele conquistou a cidade e reconstruiu. Mas aí veio os babilônicos e destruíram a cidade. E ao invés deles tirarem os entulhos, ficou tudo lá os entulhos. E aí eles foram lá e Neemias veio e construiu por cima. E aí Neemias, que construiu a cidade inteira, veio os romanos e destruiu. E ao invés deles tirar os entulhos, jogou mais entulho por cima. E aí ficou a cidade dos romanos. Só que aí foi destruída, teve mais guerras. E aí veio Salomão e construiu de novo, Vinão. E aí veio outro e construiu de novo. E assim por diante. Agora imagine Jerusalém com uma incrível lasanha bolonhesa, cheio de reconstrução. Por isso que se você for lá cavar arqueologicamente, que vocês foram no Museu da Bíblia semana passada, não sei se falaram isso, se for cavar, vai destruir história. Então se você destruir uma história, para você achar outra história, você vai ter perdido outra história. Entenderam? Então eles não podem cavar tudo. Que isso, ó, Deus honrou no pouco, agora no muito. Então será que existe outra porta ali embaixo? Se foi construído, será que existe outra porta? Aqui é a parte de trás daquela que a gente viu, a porta oriental é a parte de trás, dentro das muralhas.
E aqui é a parte de trás para entrar na mesquita. E aí, quando eu fui lá, a gente não podia chegar muito perto, a gente ficou nessa região. E eu acabei contando alguns fatos históricos dessa época que eles não sabiam, e eles ficaram com medo. Foi muito engraçado. E aqui a gente vê um exemplo daquilo que eu falei da lasanha. Se vocês repararem, o muro, ele tem várias camadas. Aquele muro foi reconstruído um em cima do outro, olha só. Aqui é um muro, aqui é outro muro, aqui é outro muro, aqui já é o muro de Neemias. Você pode ver, deixa eu voltar o vídeo para vocês repararem agora. Várias camadas e tem mais para baixo da terra. Olha aqui. Um muro, outro muro, mais outro muro lá embaixo. Essa camada. E aí, esse cara bigodudo, parece eu, ó. Charles Owen escavou até 20 metros em 1867. Encontrou o resto dos muros de várias épocas. Salomão, Neemias, época de Herodes, que reconstruiu e fez o mega templo. Ele reencontrou aquilo que a gente viu no vídeo. Isso daqui era tudo cheio de terra. Ele foi escavando e foi encontrando várias camadas. Ele descobriu que se cavasse ele achava mais história, esse arqueólogo. Então ele foi cavando, ele achou várias etapas. Salomão, Neemias, Herodes e assim por diante. E aqui dá uma foto pra gente poder entender. Nossa, aqui tá meio ruim. Mas vamos lá. Aqui é o muro que Salomão construiu. Aqui já é o muro de Neemias, esse muro aqui. E aqui foi cavando, e se você cavar, você vai achar o muro de Salomão. Aqui é o de Salomão, Neemias e o Salomão, e tem um pouco da época de Herodes também. É uma mistura de muros que eles foram cavando. Mas Charles poderia escavar mais. Mas por que ele não escavou? Para evitar a Terceira Guerra Mundial. Mas por quê? Jerusalém é uma cidade com muitas religiões. Cristianismo, catolicismo, judeu, tem os muçulmanos. Se você está cavando ali, você vai afetar a fé do outro. E é uma guerra que tem lá até hoje por terra. Se você cavar, você vai chegar em cemitério muçulmano, aí vai dar briga, vai ter guerra, vai tiro, bomba vai voar, vai ter uma briga. Então ele não podia cavar mais para achar mais história. Só que aí, esse carinha bonito aí é o Charles Fleming. Em 1969, estavam tirando fotos diante da Porta Oriental. Então, em 1969, Jerusalém era uma cidade nada escavada, cheia de terra, de entulho ainda, das guerras. Não tinha nada muito pesquisado ainda. E esse cara, arqueólogo, estava se aventurando lá. Tava tipo eu, andando meio de buraco, sem o que fazer na vida. Ele tava com uma câmera de filme com 18 poses. 18 poses, só que ele só tinha 3 poses. E ele estava andando sobre aqueles túmulos antigos, né? Dos muçulmanos, judeus e tudo mais. E na hora que ele estava andando, ele tropeçou e caiu dentro de uma tumba. Ele caiu dentro de um buraco cheio de osso, cheio de gente morta. Ele caiu dentro do buraco. Ele falou: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E era perto da Porta Oriental. E essa é uma das fotos que ele tirou. Uma das fotos. As outras duas eu não achei, mas essa daqui é uma das fotos. E o que a gente vê aqui, pessoal? Só osso de gente. Mas qual que é um detalhe importante? O que a gente está vendo aqui? O que vocês acham que é isso aqui? É uma porta. Isso daqui, tava cheio de osso o lugar. Por conta, provavelmente esses ossos é por conta da peste negra que teve e não tinha onde guardar gente morta. Jogaram tudo aqui. Mas aqui a gente vê a beirada de uma porta. A beirada de uma porta. E pesquisando e estudando, descobriram que era a porta de quem? A porta que Jesus passou com o cavalo. Desculpa, com o jumentinho. Jesus passou com o jumentinho. É essa porta aqui. Descobriram essa porta. E aqui está mais ou menos como que está, soterrado lá embaixo. Aqui é a porta atual, fechada. As tumbas é aqui.
Mas aqui tá as portas reais da época de Jesus que ele passou. Não foi destruída. Quando Charles Fleming caiu, ele caiu dentro da tumba e só viu aqui, ó, essa pontinha da porta aqui, ó. A pontinha da porta inteira. Isso daqui tá cheio de osso. E aí, quando Jesus, vamos voltar lá para Jesus. Quando Jesus estava vindo de Betefagé, Jesus teve aquele diálogo na porta com os fariseus. Não ficará pedra sobre pedra. Vamos lá, Lucas capítulo 19, versículo 41. Vamos lá, a gente já leu até o 40. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. O que vocês acham que Jesus viu quando chegou perto? Versículo 42. Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Que eles estavam cantando, a paz. Chegou no jumentinho trazendo paz. Mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque, e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus estava ali e ele viu toda a destruição, todas as destruições que eu mostrei para você, Jesus viu. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra, principalmente no templo. Não ficou uma pedra do templo em cima do outro. Está tudo destruído. A cidade, Jesus já tinha visto que já tinha sido toda destruída. E ele falou: um dia vocês vão clamar. Jesus já sabia que Jerusalém ia ser devastada. Porque essa porta se mantém fechada depois de tantas reconstruções? Teve tantas que a gente viu. E ela está fechada. 500 anos antes de Cristo, Deus deu uma visão a Ezequiel. Antes de Jesus nascer, 500 anos, Ezequiel teve uma visão. Vamos ver qual que era a visão de Ezequiel? Ezequiel 44:1. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário. Qual que é a porta? Aquela porta, a porta do Oriente, que olha para o Oriente, a qual estava fechada. Ué, Ezequiel já tinha visto a porta fechada. Deus deu essa visão. Ezequiel entrou em pânico. Porque além daquela porta ser oriente, como eu falei, tinha uma porta da misericórdia. Quando Ezequiel viu aquela porta fechada e sabia das profecias que Jesus iria voltar num cavalinho, num cavalo para guerrear, ele falou: e agora? Cadê a nossa misericórdia? A porta está fechada. Não haverá misericórdia nem salvação para o povo de Israel mais. E agora? O que vai acontecer? A porta está fechada. O que vai acontecer com a gente? Acabou a nossa misericórdia, acabou as nossas esperanças. Só que em Ezequiel 44:2 diz: e disse-me o Senhor: essa porta permanecerá e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Jesus entrou naquela porta por um jumentinho e disse: não ficará pedra sobre pedra, isso aqui vai ser destruído. E em Ezequiel 500 anos antes, Deus fala essa profecia: essa porta vai permanecer fechada até o dia que Jesus voltar para nos buscar, até o dia que Deus vai voltar num cavalo branco, dizendo: Senhor do Senhor, Rei dos Reis, e vai destruir tudo para nos buscar. Aquela porta vai permanecer fechada. 500 anos antes, milhares de anos antes dessa porta ser fechada, Deus já falou isso.
E 500 anos depois, Jesus e um jumentinho passam por ela. Pouco tempo depois, o templo é destruído e os romanos colocam entulho na porta. E depois vem Salomão e constrói por cima de tudo e fecha aquela porta. Coloca um cemitério para um judeu rei não passar. E aqui está o nosso Jesus, passando num jumentinho com sua cria ali do ladinho. Uma jumenta que tem uma cria, ela nunca abandona o teu filho. E assim Jesus sentou como homem e passou por aquela porta, cumprindo todas as profecias que 500 anos antes disso acontecer, se cumprindo. Foi um testemunho silencioso que uma porta nos dá, que Jesus passou ali e que a Bíblia é a palavra de Deus, algo inerrante, algo inenarrável, a palavra de Deus. E as pedras estão clamando até hoje, esperando com expectativa a volta de Cristo. As pedras estão clamando até hoje, esperando a volta de Cristo. E esse é o nosso papel, proclamar e esperar, ansiando a volta de Cristo. Pois elas estão dizendo que o Senhor passou ali. Aquelas portas estão fechadas, falando que Jesus passou ali. Quando a gente olhar, aquilo deve ser um memorial. Quando olhar aquelas portas, você vai ver que Jesus passou ali e um dia ele vai voltar. Aquilo é o cumprimento de uma profecia. Convido o Ministério do Louvor a vir. Convido você a ficar de pé. Glória a Deus. Feche os seus olhos agora e comece a pensar as portas que estão entulhadas na sua vida. Portas da sua área espiritual, sua área familiar. Projetos que você entulhou, que você fechou a porta e disse não vou prosseguir. Em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ali eu cearei com você, ali eu cearei contigo, estarei em unidade com você. Esse versículo não é usado para novos convertidos, é usado para a igreja. Foi usado pela igreja de Laodiceia. Eles já conheciam a Cristo. Ninguém abre porta para a pessoa que não conhece. E ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Você já me conhece, então abre essa porta. Às vezes nós fechamos as portas que Cristo abriu. Portas da comunhão, do relacionamento. Portas que eram para estar abertas. E por conta disso, hoje não flui mais nada. Convido você agora a chamar Jesus para abrir as portas do seu coração. Espírito Santo, vem mais. Jesus, tu tens liberdade aqui. A palavra do Senhor diz que o Senhor era um carpinteiro. Então eu te peço que comece a reconstruir essas portas que foram fechadas. Comece a entrar e tirar todo entulho. Comece a tirar tudo aquilo que foi colocado, todo o pecado, todo o erro. Comece a pegar, comece a jogar fora. Comece a queimar. Comece a queimar todo esse lixo que estava aí dentro. Pensamentos, pecados, situações, mágoas, iras. Comece a pegar e comece a jogar fora. Espírito Santo, desde já te agradeço. Te agradeço por estar abrindo essas portas. Te peço que agora que o Senhor abriu, comece a fluir, Espírito Santo. Comece a fluir, Espírito Santo. Comece a fluir, Espírito Santo. Rios de águas vivas fluirão de ti.
rios de águas vivas. A Bíblia não fala que é uma lagoa, um riacho, é um rio, porque o rio onde passa ele transforma, ele molda, ele muda onde o ambiente que ele está. Espírito Santo, mais. Levante sua mão agora e comece a chamar mais da presença de Deus. Oh Senhor, mais Espírito Santo, mais. Tu és o rio em nossas vidas, Tu és a mudança, Tu és a porta estreita onde nós passamos, Tu és a nossa herança, Tu és o nosso galardão, Senhor. Santo. Oh Senhor, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Mais, Senhor. Mais. Espírito Santo, Tu és real neste lugar. Tu és real, vem com o Teu poder. Nós não fazemos nada, apenas chamando a Sua presença, que por onde passa transforma, Pai. Mais Espírito Santo, mais. Santo. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como cristal, e do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Nunca mais, Senhor. Nunca mais haverá dor. Sim, ó Pai Santo. Essa é a nossa canção. Essa é a nossa canção. Aquelas portas são um sinal que elas clamam: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa canção, Maranata. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, ó Pai. Te clamamos, te pedimos, Senhor. Vem mais. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Volta logo.
presença entre nós, tua presença entre nós, tua presença entre